aqui está ele, o homem que pegou na pistola da Zambelli. Pistoleiro! O rapaz que tem uma tatuagem do General Heleno no glúteo direito. Marco Antônio Costa, o Superman da notícia. Fala aí, Marcão. Como é que você tá? Olá, colega. Como é que você tá? Tranquilo? Tudo ótimo. Tudo dominado. Tirando na parede. Oi, Você tá bem. Eu gostei da camiseta. Você gostou? Eu achei meio... É que eu que dormi com ela e já vi direto. Dá pra perceber que você tá com frio. Não, eu dormi, eu acordei atrasado. Hoje eu vim direto, nem tomei café. Tá bom. Ontem eu fiquei assistindo uma série boa, uma série argentina, chama O Porteiro. É a história de um zelador. É o zelador, chama O Zelador. Ribamar. É a história de um zelador. O zelador, ele toma conta do prédio. Muito boa, uma série argentina. Zelador. Argentina é bom, né? Pô, interessante. Emílio, Diga, meu amor. trouxe aqui algumas notícias para repercutir O que nessa você achou do Mastro Lindo? Muito bom. Lindo. Gostei. Gostou do Mastro Lindo? Gostei. Podemos intercalar um dia Mastro Lindo e um dia Marco Antônio? Você é o chefe, Emílio. Eu não sou Cada um faz um agachamento, pô. Eu não sou chefe, não. No dia que Facão, você ó. tiver agachamento. Um agacha, outro levanta. Facão tá livre. Sou chefe, nada. Mas é excepcional. Um excelente comentarista de Mas você política é e mais analista. querido que ele. Obrigado, Emílio. Obrigado. Só carinho, me assim, A audiência adora você. Vai chorar. Que aí. bom, eu fico muito feliz ouvindo isso. Um momento de... E maquiado também. tudo graças a você e a todos da bancada. Não, aqui que me não é. É proporcionaram graças ao isso. seu Ele é muito talento querido, mesmo. Obrigado. e a sua educação. Só precisa de E dermatologista. o seu conhecimento. Não, dermatologista não. Deixa. O Tarcísio tá impossível. É o Tarcísio, é o asfalto de Cotia. Se você andar nas vias de Cotia, é o asfalto de Mas é um Cotia. procedimento. Ô, meu querido Superman. É Beijo pra bomba. Renata, minha dermatologista da clínica. Tirando as... Não, tira aí o Giovana Moraes. Mastro Lindo. Sim. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Sim, senhor. Como é que estão as notícias de hoje? Então, Vamos ao lá. contrário do que muita gente pregou durante todos esses anos aí, durante esses dias, né, recentemente, o Alckmin, ele é nomeado para cargo de transição de governo. O Alckmin, ele foi ressuscitado do cemitério da política. Né, era um defunto político. A história do Dória. Foi lá. ressuscitado. Não, pera lá um pouquinho. Sim. O Alckmin, passaram a perna no Alckmin. Não, deu 3 rasteiros Dória. É importante. Lembra? O Alckmin, Vassalo. o Alckmin chorou nesse programa. Sim, você não Esse sabe. programa é antigo. E no Ronifon também. Ele tava lá, O triste. Alckmin passaram a perna nele, aí ele recebeu o convite e agora tá lá, no governo. Entrou no Partido Socialista Brasileiro, PSB, e participa agora dessa transição. Tem 50 cargos que foram nomeados aí de nomeação. E o Bolsonaro, ao contrário da narrativa da imprensa, da velha imprensa, dessa imprensa Porra, o mercadante, cabelo ressuscitado, branco, ó. sim. Só Belo levar o bigodinho. Regené pra ele, ó. Bigode tá bonito, A hein, meu? bigodeira continua alinhada. Ele foi ressuscitado. Carreta Furacão. Também. Carreta Furacão, ela vem que vem. Tem Vai mais. vários fantasmas aparecendo aí. E o Bolsonaro, de maneira muito Cordial. De maneira muito republicana, tem feito a transição. As equipes se conversam e essa transição, inclusive, ela é regida por lei federal e ela acontece de maneira ordinária. Não tem absolutamente nada de extraordinário no que se refere às equipes de transição de governo. Então, Sami, isso daí também serve para descaracterizar aquela pecha constante que o pessoal quer dar. E, de novo, Emílio, eu debato com o César Calejon, que é um cara de esquerda, tem inclusive O Chiquinho Pão de Hambúrguer? Não, mudou. E o Chiquinho Pão de Hambúrguer? Ainda faz linha de frente, mas Entendi. eles estão revezando na opinião. Mas por pouco tempo. E na verdade, é muito engraçado a retórica de antibolsonaristas, né? Que eles olham... É aquela velha história, mas a gente tem que, infelizmente, repetir isso, né, Alba? Vamos lá. Eles jogam toda hora esse negócio de quem tava na rua na quarta-feira, na terça, até hoje tem gente nas ruas, até hoje tem gente se manifestando. E eles gostam de ficar falando, esse pessoal é extremista, esse pessoal é extrema-direita, esse pessoal é contra a democracia. E a melhor forma de você dar um golpe é chamando o outro de antidemocrático. Claro. É assim que acontece em qualquer ditadura pelo mundo.
O cara vira e fala, antes de impor a censura, ele fala... a censura que é a mãe, então, é a mãe da ditadura. É a mãe da ditadura, mas a censura... Que é o que nós temos aqui. A censura se dá sob esse pretexto. Opa, eu vou sufocar os antidemocráticos, os autoritários. E daí o cara vai lá e censura tudo e impede as pessoas de se comunicarem, de se expressarem, cria a espiral do silêncio e por aí vai. Mas tudo isso para falar que, enfim, essa transição é exatamente uma prova de que não existe nada de anormal. Tudo está regular, tudo está caminhando. Muita gente está indignada e eu vou falar inclusive sobre a questão das eleições injustas. Mas em seguida, o Aras, também, próxima notícia aqui, ele foi informado, segundo ele, que não há mais bloqueios no Brasil. Em conversa com o ministro da Justiça, foram concluídas 860 desobstruções e foram realizadas 37 prisões. Mas a Polícia Rodoviária Federal ainda fala que existem 32 ocorrências em andamento nas estradas. Algumas interdições e alguns bloqueios. Isso ainda é objeto de apuração e ainda existe... As forças policiais ainda procedem com o desbloqueio de todas as vias, de todas as rodovias. Agora, aqui, o grande ponto para mim, que gera espanto, é a rapidez do judiciário em entrar na competência do executivo e ficar determinando o que o executivo tem que fazer, o que a polícia tem que fazer, em quantas horas a polícia tem que emitir um relatório. O juiz, ele não tem o papel de gestor e ele age como um gestor. Ele age como um executivo. Faz tempo. Isso é muito preocupante, porque você esvazia o poder eleito, né, Sami? Você votou para presidente, você não votou para ministro do Supremo. Tá dormindo. Acordou agora. Mas o juiz nem competência tem. Esse negócio que o Alexandre está fazendo, ele não tem nem competência, ele não tem nem lei. Fora da jurisdição. Tá fora. Exato. Ele não tem nem competência, ele não pode fazer isso. Claro. Não pode. Só que saber quem é o freio dele. O freio está no Senado, Rodrigo Pacheco, freia, tudo indica... Aí o poder vai avançando. Vai avançando. Tudo indica, e eu vou chegar nessa notícia também rapidamente, que o Centrão já tá, ó o Centrão ali, ó o Centrão caminhando pro PT ali, ó. Claro. O Centrão não se vende. O Centrão se aluga. Se aluga. É provisório. O Centrão é um negócio muito clássico no Brasil. Porque eles não se vendem a uma ideologia nada. Eles se alugam por um tempo. E aí vão tocando depois muda de imóvel. É isso aí. Isso é o Brasil. Não adianta ser... que mais? O programa de maior audiência do mundo na Fox News, do Tucker Carlson, que eu trago aqui sempre. Sim, é bom. Diz que a CIA interferiu nas eleições brasileiras. Segundo o jornalista norte-americano, Biden pressionou Bolsonaro para aceitar o resultado do pleito. Aqui o Tucker, ele faz uma crítica à interferência de americanos, do governo americano, da Casa Branca, em países estrangeiros. Porque toda hora a esquerda, os democratas, Bernie Sanders e companhia, eles falam, não, os Estados Unidos não podem se manifestar, não podem interferir, não podem ingressar em outros países para pressioná-los a respeito de qualquer pleito democrático. E isso aconteceu aqui no Brasil. E daí ele trouxe uma série de entrevistas e ele se manifestou também questionando isso daí e levantando o seguinte, a mesma reflexão que a gente fez aqui. O fato de você questionar um processo eleitoral não te torna antidemocrático. Isso é próprio da democracia. Sim. Se eu não posso questionar o processo eleitoral, a rigidez, a lisura, se ele foi de fato transparente, se eu não posso questionar isso, eu não estou numa democracia. Isso vai ao encontro do que o Alexandre de Moraes disse recentemente. Que ele falou, as eleições são incontestáveis. Mas isso não foi depois? Não, mas você Biden, tem... eu tô dizendo o Biden, ele falou depois... O que o Alexandre falou ontem é que vai tratar, as pessoas vão ser tratadas de criminosas. Como criminosas. Quem não aceitou o resultado das eleições são antidemocráticos e serão tratados como criminosos. Eu acho que ele não pode falar isso. Sim, Claro, mas tanta coisa que não Só pode se você fazer, fizer ele faz. algum crime. Você falar, que eu não acho Ele inventou isso aí Mas pra... ele só tá inventando. E aí- só tá vendo tá inventando. isso. E aí entra a questão da rede social, que se você discutir isso na rede social, você cai o teu perfil, porque tem alguns assuntos aqui no Brasil que são sagrados, que é a urna, a eleição e a vacina. E o Radiolão Não pode discutir também nenhum disso. falou do Radiolão, cai no Também. inquérito das milícias olha lá, digitais. não pode, tá avançando aí, não era só uma, não é um tópico só. E aí, enfim, ele fala que a interferência da CIA se dá há mais de um ano, etc. E isso daí é muito preocupante. Ele levanta essa questão. É interessante, depois quem puder assistir, assista o vídeo do Tucker. Aqui,
Tem outra notícia relevante também. O Mourão diz que o Lula não tem compromisso com equilíbrio fiscal e que está negociando aquele rombo gostoso, Daniel, de 200 bilhões de reais. Então, o que é só o começo. É só o começo do desgoverno fiscal desse país. Então, o que acontece, o Sami pode explicar. É o que a gente já estava falando. Eles vão ter que rebolar para dar o que prometeram. Sim. Já estão falando. Porque tem lei que Isso. não... Tem a lei de responsabilidade fiscal. Perfeito. Que é onde a Dilma pedalou e caiu. Agora eles estão querendo pedalar com autorização do Congresso. Então eles estão precisando de 80 bi a mais, porque tem os R$600 que ele quer manter e tem esse monte de ministério que ele quer fazer. Tem isenção também de imposto de renda até R$5.000, que ele prometeu. Muita gente ganha até R$5.000, então isso vai faltar. Então ele vai ter e não quer dizer que vai entregar. Ele agora quer pedalar. Emílio, Agora, se pedalar mas vamos lá. Vamos lá. Uma breve análise. Pera lá, deixa eu falar com o Instituto. Sim. Para ele prometer o que não vai cumprir, nós já sabemos. Não, beleza. Né? Não tem. O próprio Alckmin falou, vamos entrar lá, não tem dinheiro. Porque ele vai ter que continuar dando 600. Ele vai inventar ministério pra caramba, não sei quantos mil empregos que vem aí. Mesmo pra criar a taxação do PIX, precisa de aprovação. Isso. Tem um monte de problema econômico que virá aí. Aí o que vai acontecer? Esse dinheiro só vai sair de duas maneiras. Ou a gente vai pagar mais imposto, todos nós. Ou furar o tempo. Ou então ele vai produzir dinheiro que vai gerar inflação. Vai. Isso. Então é só aí, né, Sami? Não tem como. É só isso. Só que para aumentar... produzir dinheiro, ele também não consegue. A lei de responsabilidade fiscal é bem rígida nesse sentido. E aí ele vai precisar do Congresso a favor dele. Isso, mas agora, se ele não tiver o Congresso e fizer isso... Mas Sami, essa é a grande questão. Olha a rapidez do Centrão se mobilizando. A gente está falando de aprovação de uma PEC. Quando era do Bolsonaro, que ele usou para passar o Auxílio Brasil, o pessoal chamou de PEC kamikaze. Agora a imprensa inteira está chamando de PEC de transição. Olha como as pessoas são enganadas pela imprensa. Olha como a galera é enganada pela imprensa. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Mas só uma reflexão. A gente está trabalhando com a possibilidade de aprovação da PEC agora. Tá. Isso é o nível... Imagina quanto está sendo negociado pelo Centrão para essa transferência de base para um governo que ainda não foi empossado. Mas além dos gastos que o Lula está fazendo com o Ministério, eu quero saber, porque essa discussão, o que o governo deixou de dívida, porque foi o auxílio, também tem dívida do governo, porque essa o governo está na essa é a narrativa. Não. A narrativa é uma falácia. O governo deixou dívida. Isso é coisa de petista, isso é coisa de... Não, calma, eu tô falando da narrativa. A narrativa a conta tá no azul. Não, vamos lá, tem duas coisas. Tem uma coisa que é o superávit ou déficit primário, que é você ganhar mais do que você gasta. Tá. Então é o orçamento disso. Como ele falou, tá no azul. Beleza. Só que isso pode mudar. Além disso, porque, por exemplo, Petrobras deu lucro. Sim. O lucro foi, a grande parte, pro governo. Isso. Ninguém garante que a Petrobras continuará a dar lucro. Mesma coisa com as outras estatais. Isso é um ponto. Segundo ponto. Você tem a dívida pública. A dívida pública nunca zerou. O Brasil tem... Que é os juros. Que é o juros. Então é a mesma coisa. Você está devendo o financiamento do seu carro. Você está devendo uma coisa. Vai subindo. Se você... O pior dos mundos é o seguinte. Você aumenta a dívida e opera no vermelho. Porque aí gera Aí não tem mais caixa. Aí não tem mais caixa. Aí você vai ter que subir juros para atrair investidor, porque seu risco de inadimplência aumenta. Isso pode gerar inflação. Se não tivesse transição no governo, teria como pagar essa dívida, o próprio governo, se o Bolsonaro continuasse nessa... Não, a dívida... ninguém pretende zerar a dívida. A dívida de um governo, ela é até saudável, mas ela tem que ser controlada. Não, mas é que o Daniel tá confundindo duas coisas aqui. Ele quer estourar o teto. É burro, né? Não. Você não entendeu. Você que não lê a notícia. Você não tá estourar o teto. Agora entendi. Não. Ele quer estourar o teto. Ele quer estourar o teto em 200 bi. Ele quer cheque especial de 200 bi. Mas isso é o primário. Ele quer estourar o primário. E estourando o primário, você não só não paga a dívida, tem como mais, você aumenta. Mais dívida então, ainda. Acaba virando uma bola de neve. Uma bola de neve. Dívida que foi aumentada na pandemia e começou a cair depois.
por conta de recordes de faturamento. É o futuro promissor. E para melhorar ainda, tem uma que eu preciso dar aqui Lembra do Genuíno, não? Claro. Genuíno. A gente tá falando da Carreta Furacão. Genuíno. Parça. Carreta Furacão. Ex-deputado, foi condenado e preso no escândalo do Mensalão, defendeu um discurso forte para impedir reações. Ele está se referindo às diretrizes das Forças Armadas. E eu achei interessante aqui um ponto que ele fala. O governo tem que quebrar várias tutelas. As Forças Armadas são uma delas, a segunda é o Ministério Público Federal, a terceira é a independência do Banco Central e a quarta o teto de gastos. Isso ele falou numa entrevista em 2021, ano passado. E pra você ver, com esse DNA tá voltando pro poder. A turma veio com fome, o Banco Central, o Campos Neto tem mais 2 anos pela frente. Então, quer dizer, para derrubar essas coisas, isso a gente deve muito ao Temer, que botou essa lei da estatal, lei de responsabilidade fiscal. Botou o Alexandre também. Botou eu sei, mas se você tem... o que eu tô falando é o seguinte, só para você entender. Se o Congresso, União Brasil, Bivar, já sinalizou que vai apoiar o PT, União Brasil que era da Soraya Tronic. Isso. Você tem o PP também, já sinalizando que vai entrar na base governista. Quando você vê toda essa mobilização do Centrão caindo no colo do PT... Para você aprovar uma lei, revogar a independência do Banco Central, é 2 minutos. Sim, e na madrugada. Na madrugada. Na calada da noite. Quando você acorda... Isso, já tá aprovado. Aprovou. Mas aí a gente tem 50 milhões mais de 50 milhões, 58 milhões de brasileiros que não votaram no Lula e que foram às ruas aí. Não, mas agora não pode mais. Mas agora você é antidemocrático. Não. É crime. Mas calma. Aí se Samidana, é crime. É antidemocrático. Se você sair, você é criminoso. Mas porra. A Guarda Nacional vai te pegar. Falou ontem. Então, mas aí você vai perder o direito de se manifestar. Acho que você ainda não entendeu a dimensão do negócio. Não entendi. Eu vou fazer que nem a Zambelli, sua amiga. Aceite e cala a boca. Não, isso é importante também. A Zambelli, ela tá sofrendo uma perseguição violentíssima por parte do TSE, que proibiu a Carla de criar novas contas em redes sociais. E a decisão vem de um juiz auxiliar do TSE e fixa multa em caso de descumprimento se ela criar qualquer nova rede social. Isso fere a imunidade parlamentar, isso deveria passar por uma análise do Congresso e, de novo, a gente vê o atropelo que está existindo do parlamentar, do deputado federal, no caso a deputada federal, que está sofrendo uma perseguição violentíssima com relação a todas as redes sociais. Telegram, WhatsApp bloqueado, TikTok, Instagram... E o Telegram também. Ela teve tudo bloqueado. Ela foi, inclusive, ela deu uma entrevista ontem para o Pingos nos Is e ela foi falar a respeito disso dos Estados Unidos, porque ela está apresentando uma denúncia na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ela falou que está preparando uma denúncia sobre essa questão de perseguição, de liberdade de expressão e de violação de direitos fundamentais, não só de parlamentares, mas de brasileiros. Dela lá, correndo não tem absolutamente nada a ver. Nada, foi um tweet dela. Foi o tweet, negócio de caminhoneiro. Porque pelo menos foi um tweet. Ela poderia ser presa por causa do... Não tem nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver. Tem nada a ver. É outra coisa. É o tweet do... Ela deu um salve pros caminhoneiros. Isso, ela deu um salve pros caminhoneiros e falou, você é criminosa. Você compactua com atos antidemocráticos. Só que o que acontece? A gente já está formando jurisprudência que está validando perseguição de deputado federal. Daniel Silveira foi perseguido, todo mundo... Né? Aquele tal negócio. Você pode não gostar do Daniel Silveira. Você pode não gostar do Alan dos Santos. Você pode não gostar do Terça Livre. Mas a hora que você começa a perceber que existe uma perseguição sistemática... Então, mas quem tem que apoiar ela são os parlamentares. Exato. São os Porque só que os caras entregaram o outro... Se os parlamentares não acompanhar a Zambelli, vai cair na deles também. Exato. Não acha que não vai cair, não. É isso mesmo. Entendeu? Vai caindo dos caras também. Eles acham que... Vai brincando. Vai brincando. A soma da rede delas tem mais de 10 milhões de pessoas que a seguem, que são inscritas nos canais delas. Então, nos canais dela. Então, a gente tá falando de uma pessoa que tem... ela falou isso, inclusive, no Pingos. Ela falou, o único ativo que ela tem é esse. É esse o vínculo que ela tem com os eleitores que votaram nela. Ela é a mulher mais bem votada do Brasil. E o velho da Van liberaram a rede social dele? Claro que não. Ainda bloqueado, Luciano Hang ainda está com as redes bloqueadas. Não houve a liberação de qualquer rede social das pessoas que tiveram elas suspensas até o momento. Então e tudo de direita. É preocupante. Tudo da direita, tudo conservador, quer dizer...
Vamos lá. Você fala, qual é a segurança jurídica que eu tenho para falar, opa, peraí, acho que a partir de dezembro o negócio está normalizado. Não tá. Porque depende de uma caneta, de um inquérito sigiloso, as pessoas não têm acesso, inclusive ela não tem acesso, Emílio, ao inquérito que a decisão que estabeleceu essa restrição às redes dela. Posso falar uma coisa pra você, Sim, Superman? É claro. Eu sou um cara que eu não sei nada. Eu não sei absolutamente nada. Mas é muito esquisito. Claro. E quando você entra, eu acho que esse negócio de direita e esquerda é peixe pequeno em relação a isso. Porque se você fizer um retrospecto da bagaça, e não sei quem é também. Não sei quem é. O manda-chuva? Não sei quem é. Você assistiu o filme lá, como é que chama o documentário, a série lá, o Mecanismo. Mecanismo. Tem um mecanismo. Sim. Porque, por exemplo, se você for pensar bem, tivemos o golpe da Dilma. Lembra do golpe da Dilma? Foi golpe, não foi golpe? Você lembra o golpe da Dilma? O Brasil é o rei do golpe. O Brasil é o rei do golpe. Apedalado. Vem um golpe, vem um jeito do cara arrumar pra tirar. Ele arruma um golpe, arruma um motivo. Puxa. Tivemos aquele golpe, certo? Sim. Isso foi em 2016. Certo. 2018 teríamos uma eleição, onde apareceu o Bolsonaro com aquele negócio. Sim. O Bolsonaro era a carta fora do baralho. Sim. O Bolsonaro não era nada. Perfeito. Era 2, 3%. Os caras falam, não, o Bolsonaro... Você é o doidinho. O Bolsonaro não vai acontecer nada. Deputado. Isso, deixa esse Bolsonaro aí, deixa esse tonto pede aí. pra todo mundo. Isso, Bolsonaro pede pra um, pede pra... Aí Bolsonaro tomou uma facada. Isso. Aí aceitaram o Bolsonaro. Foram obrigados a aceitar. Como é que você vai tirar um cara que tomou uma facada? Bolsonaro entrou, foi lá, falou, ó, vou fazer do meu jeito aqui a bagaça. Fechou as torneiras. Fechou as torneiras, fez lá um negócio, chamou os técnicos. Vamos fazer, tá ok? Vamos fazer um negócio diferente aí, tá ok? Agora mudou tudo. O sistema do Império contra-ataca. O sistema falou, tá opa. Vamos pra 2002 de novo. O sistema falou assim, opa, agora não. Soltaram. Fizeram uma eleição leonardisticamente falando, que a gente acompanhou, e estamos nessa situação. E quanto tempo o sistema vai E agora? Isso. E agora, José? Entendi. E agora... Eu pergunto a você. Quem o sistema quer? Quem o sistema Só quer? que isso aí. Quem o sistema vai ungir? Só Quem que... ele quer, a gente não Você sabe. entendeu? Mas quem Você eles querem entendeu? calados, a gente sabe muito bem. Não. E Morgado? Você entendeu ou não? Isso é verdade. O pior de Mas tudo, é isso, eu só o sei pior quem de quer tudo. calado. Então a gente que fica brigando aí de esquerda e de direita, de progressista, de não sei o quê, Esquece, Lindô. acho que é muito lá em infantil cima. até. Permita-me discordar em parte do senhor. Datavênia. No Lá seguinte vem ele, ó. sentido. Aí vai com o Datavênia. No Data seguinte Vênia. sentido. Existe uma perseguição clara. Ou eu falei mentira? Não. Você falou verdade. A sua análise é que você chamou o impeachment da Dilma de golpe. Eu não concordo com Como isso. não? Não é golpe. Como É não? constitucional. Você acha que não tinha preparado alguma coisa ali pra falar? Meu amor! Meu amor! seja inocente, o Superman. Mas só pra... Mas assim, se não quisessem lógico. tirar, Deixaria. pedalava e não Se o sistema não quisesse porque manter a todos Dilma... praticamente pedalaram. Claro. lógico. Sempre tem pedalada. O Lula já tá pedindo pedalada aqui, pô. Já. Aqui ele tá querendo arrombar o teto. Então, é pedalada. Foi tão esquema que mantiveram todos os direitos políticos dela ainda, pô. Então, exatamente. Sim. Não, mas... Repartiram a Constituição. Então, mas aí a gente entra... Levando. A gente lembra? entra numa Chuchu fase... vai dar rasteira no Mas Lula. eu ainda entendo que é uma fase nova do nosso país, onde existe um protagonismo perverso do Poder Judiciário brasileiro, que nunca deveria existir. O Poder Judiciário não pode ser protagonista da nossa vida política. Não é essa a função mas se dele. o Senado quer... E quando... Se o Senado aceita, ele vai. bicho. Ué. Ué, ele vai. Você escolheu os senadores. Se Mas os senadores que o grande população escolheu não problema fazem é nada. quando você tem decisões teratológicas e absurdas como as que a gente tem visto. Teratológicas são absurdas, são completamente... Não, sem dar aulinha. Tudo bem. Sem querer dar aulinha. Sem querer humilhar. O que tem que ser é o seguinte, Então, mas aí a democracia tem que... Quem tem que mandar é o povo. Exato. É isso aí. E É o povo que se tem que manifesta mandar. por meio do Então, voto. E o povo tem direito a se manifestar e ponto Sempre. final. O poder Sempre. emana No do limite povo. da lei, senão ou não é seja, democracia. contanto que você não agrida ninguém, que lógico. você descumpre a lei, você pode Então, se lógico. manifestar. Eu já é vou, um absurdo, mas eu já vou te dar o absurdo. tom. Eu já vou te dar o tom da esquerda. Lá maior. Por isso que eu falo que Maestro tem sim Zezinho. mentalidade de esquerda e direita.